uma fonte de tensão alternada, tá? Essa nossa fonte de tensão aqui alternada, vamos considerar que ela tem aqui 127 volts, certo? Tensão que vem lá na nossa tomada, né? A 60 Hz, tá bom? Então, temos aqui 60 Hz de frequência, tá? Então nós já vimos na aula passada, tá, sobre o comportamento de capacitores e indutores, né? Eles geram um comportamento dentro de um circuito de corrente alternada, tá? Isso daqui, esse comportamento aqui, essa oposição à passagem de corrente elétrica que o capacitor gera no circuito, ele é chamado de reatância capacitiva, tá? Então, reatância capacitiva dentro de um circuito com corrente alternada, como que nós obtemos essa reatância capacitiva, né? É dado dessa forma aqui, olha só, XC, então nós chamamos a reatância capacitiva de XC, correto? Né? Um Czinho aqui de capacitiva, né? Então a reatância capacitiva é 1 dividido por 2π vezes a frequência, tá? Então olha só aqui, a frequência, não é? Aparece aqui agora, tá certo? Vezes a capacitância desse capacitor, tá? Então, para cada capacitor, você vai ter uma capacitância diferente aqui, né? Essa capacitância também já foi vista lá nos materiais anteriores, tá bom? Então, temos aqui o cálculo da reatância capacitiva para circuitos corrente alternada, tá? Então, veja só que isso daqui só funciona para circuito de corrente alternada. Se o circuito for corrente contínua, o que vai acontecer aqui? Você não tem frequência, correto? E aí você tem um problema aqui no denominador, tá? Então, é isso que ocorre aqui em circuitos de corrente alternada, essa capacitância, essa reatância capacitiva. E como a reatância capacitiva é uma oposição à passagem de corrente elétrica, a unidade da reatância capacitiva é o ohms, né? Ou seja, unidade de resistência elétrica. Ou seja, em um circuito de corrente alternada, essa reatância capacitiva vai atuar aqui como se fosse uma resistência, tá? Mas com essa característica aqui, tá bom? Se eu quero calcular a corrente elétrica desse circuito, eu coloquei uma resistência séria aqui com o capacitor. Então a corrente elétrica que sai da fonte, né, nós já vimos lá nas leis de Ohm, né, nas leis de Kirchhoff, das malhas, né, a corrente que passa nesse resistor é a mesma que passa aqui nesse capacitor, tá certo? Então eu quero calcular aqui qual que é a corrente elétrica, né, que está passando aqui nesse capacitor. Continuamos com a lei de Ohm. Então a corrente elétrica vai ser o que? Vou anotar aqui mesmo. A corrente elétrica vai ser a tensão dividido pela resistência do elemento. Mas o que é a resistência? A resistência é a reatância capacitiva. Então nós colocamos aqui, dividido pela reatância capacitiva. Então a primeira coisa, para calcular a corrente elétrica de um circuito capacitivo, eu preciso encontrar a reatância capacitiva. Vamos considerar aqui, nesse nosso exemplo, eu tenho aqui essas informações e que o capacitor vai ter aqui, deixa eu pegar minhas anotações, né? Então eu peguei aqui um capacitor de 2,5 microfarads, tá? Então, unidade de capacitor farads, tá certo? Então, o meu capacitor tem 2,5 microfarads, tá? Então, lembra lá, microfarads, né? 10 elevado a menos 6, tá bom? Então, eu tenho aqui 2,5 vezes 10 a menos 6, 2,5 microfarads, tá? E para calcular então essa reatância agora, ficou fácil, não ficou? Basta eu pegar essas informações aqui, ó, 2π vezes F, que é a frequência, vezes a capacitância. Nós calculamos a nossa reatância capacitiva. A reatância capacitiva vai ser 1 dividido por 2 vezes π. Esse 2 vezes π aqui, ele sai da frequência, né, da velocidade angular
que vem lá daquele seno e cosseno que nós vimos lá na aula passada, tá? Não viu a aula passada? Eu vou deixar o link aí, dê uma conferida lá, onde eu mostro daquele seno e cosseno, tá bom? Eu mostro a tensão, né, quando eu aplico uma tensão na forma senoidal, que sai 127 volts aqui, e qual que é a corrente, como que é a forma da corrente lá no capacitor, tá certo? E eu mostro qual que é a tensão, a equação lá que deriva, né, que não aparece uma derivada ali. Então, na aula passada, dê uma conferida lá, tá? Então, a frequência, a nossa frequência aqui é 60 Hz, tá bom? Vezes a capacitância, 2,5 microfarads, 2,5, vou deixar anotado aqui, microfarads, tá bom? E agora é só fazer esse cálculo. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos chegar no seguinte valor, que a reatância capacitiva desse circuito que nós estamos apresentando aqui vai ser, já calculei aqui, 1,061 quiloohms, tá? 1,061 quiloohms, ou seja, 1061 ohms de resistência, uma resistência bem alta, né, para esse capacitor aqui, tá certo? E aí com isso agora nós podemos calcular qual que é a corrente nesse capacitor aqui, tá? Vamos calcular a corrente aqui. Eu vou apagar aqui então e nós vamos calcular a corrente agora. Vamos lá. Então a corrente é a tensão dividido pela resistência, no nosso caso a reatância capacitiva, né? Então vamos substituir aqui, então eu consigo calcular a corrente. A nossa tensão 127 volts dividido por 1,061 quiloohms, tá bom? E aí basta fazermos as continhas, né? Então eu fiz as continhas aqui, no meu caso aqui deu 0,12 amperes, certo? 0,12 amperes. Corrente pequena, eu poderia escrever aqui como sendo 120 miliamperes, né? Também é comum aparecer que quando eu tenho uma corrente menor do que 1 ampere, aparecer ali ela escrita em miliamperes, tá bom? Mas 0,12 amperes é igual a 120 miliamperes, tá bom? É a mesma coisa, só mudei a unidade. Certo? Então isso daqui é o nosso cálculo aí da reatância capacitiva, tá bom? Então quando eu aplico um capacitor em um circuito de corrente alternada, eu tenho uma resistência à passagem de corrente elétrica dado por essa expressão aqui. Opa, a expressão que nós calculamos anteriormente, tá certo? Bom, agora vamos ver um outro conceito aqui, ainda falando dos capacitores, tá lá? Eu vou apagar isso daqui. Na aula anterior, quando nós começamos a falar disso daqui, de capacitores e indutores, eu falei o seguinte, eu mostrei para vocês o seguinte, que a corrente no capacitor, se eu aplico uma tensão aqui na forma seno de ômega-t, ou seno de 60t, que é o nosso caso, a corrente do capacitor ela teria a forma de seno de 60t mais π sobre 2. Ela teria uma defasagem de 90 graus. Então, nós podemos fazer isso daqui, olhar isso daqui da seguinte maneira. A corrente que sai aqui, tá, em relação à tensão, corrente e tensão, tá, elas estão juntas nesse circuito. Então, em relação à tensão, olha só, a corrente e a tensão sobre o resistor, elas estão em fase, tá? Ou seja, elas não têm defasagem angular, aquela que eu expliquei na aula passada, tá bom? Ou seja, o ângulo que a corrente passa aqui em relação à tensão é igual, correto? Corrente e tensão sobre o resistor são iguais, estão na mesma fase, né? Então, se eu calcular a corrente aqui, a forma da corrente sobre o resistor, vai dar exatamente seno de 60t, tá certo? Só que nós vimos na aula passada que sobre o capacitor eu tinha aquela defasagem angular, né? Apareceu lá, né? Quando eu calculei lá a derivada, apareceu lá um seno de 60t mais um π sobre 2. Então eu tenho uma defasagem de 90 graus. E no caso do capacitor, essa defasagem aqui,
negativa. Então a reatância capacitiva aqui promove uma defasagem angular aqui negativa de menos 90 graus, certo? Esse conceito aqui é muito importante. Nós vamos trabalhar com isso daqui futuramente, tá? Então nós temos aqui olha só, eu tenho aqui basicamente um triângulo retângulo, certo? Onde esse lado aqui é o resistor, é a resistência, né, do meu circuito, e esse lado aqui para baixo, uma defasagem de menos 90 graus, é a minha reatância capacitiva, ou seja, é a corrente no capacitor, vai ter uma defasagem de menos 90 graus, certo? Isso daqui, tá, é uma parte importante aqui para nós entendermos futuramente triângulo de potências, tá? Isso aqui vai ser um conceito importante que nós vamos ter, tá, sobre triângulos de potência, beleza? Então, esse aqui é o conceito. Resistor, corrente sobre o resistor está em fase com a tensão, tá certo? Então o ângulo dele aqui do resistor em relação à tensão é zero, tá? Perfeito? E a corrente aqui no capacitor, ela está defasada a 90 graus, aquele π sobre 2 que apareceu lá, tá? Então ela está defasada aqui de menos 90 graus, é negativo, tá? Daqui para baixo, então isso daqui é resultado da reatância capacitiva em um circuito de corrente alternada. Agora vamos ver a reatância indutiva. Então vamos lá. Agora nós vamos falar aqui de reatância indutiva. Reatância indutiva que vem do indutor, correto? Então é o mesmo circuito que nós acabamos de ver, uma fonte de tensão 127 volts, 60 Hz, tá? Só que agora que eu coloquei um resistor, tá bom? E aqui eu tenho um indutor L, tá bom? Esse indutor L aqui tem uma indutância de 100 millihenries, né? A pronúncia aqui é meio esquisita, mas é millihenries, tá? Vamos melhorar a pronúncia aí, beleza? Essa é a indutância aqui. Lembra a indutância? Está lá no material didático. Ela depende da característica física do componente, tá? Depende de quantas espiras que eu tenho aqui, né? Quantos enrolamentos que eu tenho aqui nessa bobina, qual que é o núcleo dela, né? Qual que é a área dessa bobina aqui, entendeu? A área transversal da bobina, tá? Então é uma característica física do material. Então nós temos aqui, ó, se eu quero saber a corrente que passa aqui, ó, então lembra, né? Circuito série, corrente é a mesma. Qual que é a corrente que passa aqui nesse indutor? Então, primeiro eu tenho que saber qual que é a reatância indutiva. A reatância indutiva vai ser um XL agora, né? A reatância a gente chama de X, e o XL é a reatância indutiva aqui do indutor. A reatância indutiva é dada por 2 vezes π vezes a frequência vezes R vezes o indutor, tá? Então tá aqui, ó, mais uma equação importante aí nos nossos cálculos, tá? Pronto, eu tenho como calcular agora a nossa reatância indutiva. Veja só, a reatância indutiva então depende da frequência aplicada no indutor. Também já vimos isso lá na aula anterior, tá? O indutor aqui, a corrente do indutor, ela é proporcional à variação, correto? A taxa de variação, ou seja, se tem variação de tensão no indutor, tem frequência, tá? Ou seja, ocorre uma frequência ali, beleza? Então agora podemos calcular a reatância indutiva, olha só, é bem parecida com a reatância capacitiva, né? Só que agora você não tem um dividido, é só 2 vezes π vezes F vezes a indutância do material ou a indutância do componente. Então vamos calcular aqui para esse nosso exemplo. Apliquei uma tensão de 127 volts, 60 Hz de frequência e um indutor de 100 millihenries. Então nós vamos ter aqui 2 vezes π vezes a frequência, que é 60, vezes a indutância. Mili, não esquece que é 10 elevado a menos 3, não é a unidade de milésimo, né? Então dividido por 1000 seria aqui. Então fazendo o cálculo aqui, a nossa indutância
a reatância indutiva vai ser de, calculei aqui para nós, 37,7 ohms, tá certo? Então essa é a nossa reatância aqui, dado esse indutor, tá certo? Dado esse indutor aqui. Agora então podemos, conhecendo a reatância, podemos calcular a corrente utilizando a lei de Ohm, né, que nós já estudamos também. Então vamos lá, vamos calcular aqui qual que é a corrente. Então a corrente I, que vai ser a tensão dividido pela reatância indutiva, né? Então, tensão 127 volts dividido por 37,7 ohms. Então, a nossa corrente ali, anotei aqui, nós vamos ter 3,368 amperes, né? Então, essa é a corrente. Então, dado um indutor, né, que tem essa indutância aqui, quando eu aplico uma tensão de 127 volts sobre ele, com essa frequência aqui de 60 Hz, eu vou ter uma corrente elétrica passando ali de 3,368 amperes, tá certo? Essa é a corrente ali naquele elemento, perfeito? Bom, até aqui então tranquilo, né? Esses dois conceitos são fáceis. Agora vamos falar de novo em relação à fase da corrente em relação à tensão aplicada aqui. Corrente e tensão no resistor estão na mesma fase, correto? Não tem defasagem angular, então o ângulo entre tensão e corrente no resistor é zero. Só que a corrente aqui no indutor em relação à tensão, ela tem uma defasagem também de 90 graus. Se nós lembrarmos lá da aula passada, né, a tensão sobre o indutor ou a corrente sobre o indutor, né, dada a tensão dentro da corrente, ela vem também de uma derivada, né, ou dada a tensão eu consigo calcular através de uma integral, a corrente no indutor, vai aparecer novamente um seno ali e uma defasagem de 90 graus, tá certo? E essa defasagem agora aqui, olha só, a defasagem do indutor, né, devido a essa reatância indutiva, vai ser de mais 90 graus, certo? Eu tenho mais 90 graus, então eu tenho aqui a nossa reatância indutiva, correto? Então, a corrente no resistor não tem defasagem em relação à tensão, só que no indutor também tem uma defasagem de 90 graus, tá? É a defasagem que aparece ali quando eu tenho um circuito nessa forma aqui, tá bom? E aí um caso mais complicado é quando eu tenho a combinação dos indutores e capacitores, certo? É o que gera uma defasagem, né? Uma defasagem um pouquinho diferente ali, que é chamado de fator de potência, tá? Então o fator de potência, né, ele é basicamente a combinação desses elementos aqui, tá certo? Quando você tem resistores e indutores e capacitores, né, atuando no teu sistema. Pode ser só indutor, pode ser capacitor, tá certo? Mas você tem algo que é conhecido como fator de potência. E esse fator de potência é extremamente importante em circuitos eletrônicos e circuitos elétricos. Tal do fator de potência gera muito prejuízo para as empresas, principalmente, porque alguns não se atentam para isso daqui, tá? Na nossa casa, né, no residencial, nós não temos, não nos preocupamos com esse negócio de fator de potência, tá? Só que quando é algo industrial ou comercial principalmente industrial, a
a companhia de fornecimento de energia, no nosso caso aqui no Paraná, a Copel, ela coloca lá um medidor, né? Nós chamamos lá de relógio de luz, né? No nosso caso, em casa lá um reloginho simples, ele vai medir qual que é a potência total, a corrente, né, que passa ali. Só que no caso de comercial e industrial, a Copel coloca um reloginho lá que mede a corrente do circuito resistivo e as correntes, né, as potências do circuito indutivo e capacitivo. E aí, dependendo do fator de potência que aparece lá para a Copel, ela cobra multa sobre esses fatores aqui. Entendeu? Ela vai cobrar uma multa. E essa multa é pertinente à legislação. Nós vamos ver depois essas questões aí de multa. Mas só para vocês começarem a entender como que é importante esse conceito aqui, fator de potência. Então, por isso que isso daqui é chamado de triângulo de potências. Tá? No nosso caso, o triângulo de potência de um circuito indutivo. Tá? Que é o que mais dá problema aí em questões principalmente industriais, porque a indústria geralmente é movida ao quê? Motores elétricos. Né? Motores elétricos são basicamente o quê? Bobinas, enormes bobinas que movimentam o motor. Ou seja, o motor ele é uma bobina, né? Uma grande bobina ali que interage com uma outra bobina e faz girar, né? Faz o eixo do motor girar. E isso gera reatância indutiva, gerando esse fator de potência aqui que nós vamos ver mais para frente, tá? Então, conhecer isso daqui é extremamente importante para nós entendermos aí se nós estamos pagando ou não algo que poderíamos resolver. E nós vamos ver também mais para frente como resolver essa situação aqui se estiver fora dos padrões e das normas. Mas vamos lá, vamos falar agora da combinação desses dois elementos aqui no circuito. Vamos lá? Então vamos lá, vamos pegar agora um circuito, tá? Vamos dizer assim, basicamente o mesmo circuito, os dois circuitos anteriores eu combinei eles. Então eu tenho um resistor, um indutor e um capacitor, aqueles mesmos. Um indutor de 100 miliamps e um capacitor de 2,5 microfarads. E aí nós temos o seguinte, tá? Vamos analisar como que eu vou calcular a resistência, não é, total desse circuito aqui, tá? Devido a esses dois elementos. Então vamos analisar o triângulo de potência, só que agora o triângulo de potências completo. Tá bom? O que é esse triângulo de potências completo? Vamos fazer aqui. Então aqui eu tenho o resistor, certo? Que está em fase com a tensão, né? Então a corrente sobre o resistor tem a mesma fase que a corrente que passa nesse elemento aqui, tá? Bom, nós vimos que o capacitor, vou marcar ele aqui de amarelo, bom, o capacitor ele tem uma defasagem de 90 graus, tá certo? De 90 graus, negativo. Essa aqui, beleza? Daqui é a nossa defasagem. E o indutor, né, o nosso indutor, vou marcar aqui uma corzinha um pouquinho diferente. O indutor, ele tem uma defasagem também de 90 graus, só que positivo. Né? Vou colocar o indutor aqui. Certo? Então aqui é o X N, certo? Então vejam só, resistor, né, corrente no resistor, em fase, né, 0 graus, corrente no capacitor negativo, menos 90 graus, corrente no indutor positivo, 90 graus, perfeito? Então olha só, nesse caso aqui, como esses dois aqui estão na mesma direção, ou seja, no mesmo ângulo, tá certo? Para nós calcularmos qual que é a corrente ou a resistência, vamos chamar assim, a reatância total, essa reatância total aqui que é dada pela combinação do indutor com o capacitor, tá certo?
e mais o resistor aqui é chamado de impedância, tá? Então, impedância é o que? É a resistência total de um circuito elétrico, dado principalmente a atuação de um capacitor e de um indutor no teu sistema, tá certo? Isso é chamado de impedância. Como que nós representamos a impedância? Nós representamos a impedância pela letra Z, tá certo? Então Z é a impedância, tá bom? Como que nós vamos calcular a impedância? Primeira coisa, resistor, tranquilo, resistor eu conheço, certo? E agora o que? Olha só, eu preciso, então essa impedância aqui vai ser, olha só, vamos voltar lá para o nosso triângulo de potência, né? Quando eu falei só do indutor, aqui eu tinha fechado isso daqui, certo? Então aqui eu tenho uma hipotenusa, né? Como indutor. Aqui também eu tenho uma hipotenusa com capacitor, correto? Então a impedância será o resultado dessa hipotenusa aqui. Só que, como que eu vou calcular essa hipotenusa, não é? Bom, se esses dois aqui estão sobre o mesmo, e esse aqui está defasado 90 graus positivo e esse aqui negativo, basta eu fazer o que? A resultante desses dois vetores aqui, não é? Ou seja, só fazer esse menos esse, correto? E nós teremos a nossa impedância, correto? Desse elemento aqui, tá? Então vamos lá. XL menos XC. Por quê? Ó, esse daqui está positivo, esse daqui está negativo, então esse meu triângulo aqui vai ser o quê? Essa hipotenusa aqui vai estar onde? Bem na resultante desses dois vetores aqui, correto? Então se eu fizer esse aqui menos esse daqui, eu vou ter o vetorzinho resultante, tá? Vamos fazer esse resultado aqui, olha só. Então, XL menos XC, se nós temos aqui o resistor, aqui nós temos XL e aqui nós temos XC, correto? Então eu vou fazer a diferença entre esses dois aqui, correto? Então o nosso triângulo vai ficar dessa forma aqui, olha só. Resistor, certo? E aqui nós teremos, olha só, esse novo vetorzinho aqui vai ser XL menos XC, correto? XL menos XC. Coloquei aqui para cima porque no nosso exemplo aqui, né, olha só, o meu indutor, o valor do indutor é bem maior. Eu coloquei para cima aqui, porque no nosso exemplo ali, o valor do nosso indutor é bem maior do que o nosso capacitor, tá certo? O nosso indutor está na casa de mili, né? E o nosso capacitor está na casa de micros, tá bom? Mas essa flechinha aqui, o resultado poderia ser para baixo, tá bom? O que indica essa flechinha aqui? Se a flechinha for para cima, significa que o meu circuito ele é mais indutivo, ou seja, tem mais atuação de indutor. Se ele for para baixo, aqui o resultante for para baixo, significa que o meu circuito ele é mais capacitivo, tem mais capacitor atuando ali, tá bom? O cálculo continua sendo o mesmo, tá? E aí nós temos aqui a resultante, tá bom? Que é Z. É a impedância do nosso circuito, a impedância Z, tá certo? Vamos botar um pouquinho para cá. A impedância Z, tá? Como que eu calculo a impedância Z? É muito fácil. Isso daqui não é um triângulo retângulo?
cateto, outro cateto, né? Aqui são 90 graus, então eu tenho ao quadrado, vou colocar esse aqui para cá, mais a diferença desses dois aqui, xl menos xc, ao quadrado, tudo isso daqui na raiz, correto? Com isso daqui eu consigo calcular a impedância do meu circuito. Estamos aqui, certo? Olha só. Então, isso daqui é chamado de triângulo de potência, tá? E é essa resultante aqui que é, vamos dizer assim, que é medido lá pela concessionária. A concessionária vai pegar esses valores aqui, né? Vamos dizer assim, fazer esse cálculo lá pelo medidor, tá? O medidor, na verdade, já faz tudo isso, né? Já mostra tudo isso aqui e dá esse resultado aqui, entendeu? E aí, com base nisso aqui, que as empresas, principalmente indústrias, ela tem que cuidar com essa questão aqui das reatâncias, tá? Tem que ficar, vamos dizer que essa resultante aqui tem que ficar dentro de um valor definido, de um valor pré-estabelecido pela concessionária. Na verdade, é uma legislação brasileira, tá? O fator de potência ali no Brasil tem que estar acima de 0,95, tá bom? Futuramente, nas próximas aulas, nós vamos ver como que faz esse cálculo. Mas entender essa questão do triângulo de potências aqui, tá? Das reatâncias indutiva e capacitiva, é muito importante para que a gente consiga avançar no nosso curso, beleza? Então, tá aí. Termina de fazer esse exemplo aqui, né? Pega aqueles valores dos exercícios anteriores, termina de fazer esse exemplo aqui e montem os cálculos aqui e verifique quanto que vai dar, tá bom? Dúvidas, perguntas, mande aí, pode mandar e-mail ou deixe nos comentários aí também, que eu, assim que possível, respondo a todos, tá bom? Pessoal, espero que tenha sido proveitoso a aula, bons estudos a todos aí.